aí, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Deixa eu fazer uma pergunta. Como é que está o seu coração? É sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo no nosso canal, Superando 1% Todos os Dias. A gente vai falar um pouquinho, mais uma vez, sobre ciência e fé, sobre coração, sobre cérebro, se tem ligação, se não tem ligação, quais são os pormenores dessa ligação, quais são os benefícios ou malefícios, se é que existem, e a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso, eu, Fernando Ribeiro, e meu amigo Marcos Nascimento. E aí, eu já queria passar para você, Marcos, Opa. já fazendo a pergunta para você. Como é que está o seu coração? O meu coração está batendo, e batendo apaixonado, amando. Oh, que beleza! Mas não é sobre isso que eu quero conversar, que nós vamos conversar, mas nós queremos conversar como está o seu coração, pensando através da ciência, pensando através do texto bíblico. E eu quero iniciar lendo um texto que está em Jeremias 17, no verso 10, que diz assim: Eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. Que texto, rapaz! Eu sou o Senhor que sonda o coração e a mente. Bom, é um texto que foi escrito por Jeremias, né? É Deus falando a Jeremias, enquanto Jeremias reclamava da situação, e aí Deus vai dizer a Jeremias: Jeremias, calma, porque eu sondo o seu coração, também sondo a sua mente, eu sei o que se passa em cada coração e em cada mente. E para você entender de forma bem simples, mas para que você possa entender, o judeu bíblico, quando ele pensa em coração e mente, ele não faz a diferença. Existe a diferença do órgão, mas a ligação entre o que você está pensando e o que está passando no seu coração não existe. Está tudo ligado uma coisa à outra. Então, vai ter um texto que vai dizer: a boca fala o que o coração está cheio. Ou seja, você pensou, falou porque saiu daqui. Entendeu? O trocadilho, você falou, pensou, mas estava internalizado dentro do seu coração. Enquanto a psicologia pensa o coração de que forma, Fernando? Na verdade, até existe, ó, tô falando igual Jesus, hein? Na verdade. É tão interessante que existe até mais de uma forma, não só na forma psicológica, não é? Mas a gente vai conversar a respeito. Estou com um texto aqui que eu vou citar algumas coisas a esse respeito, e uma delas é esse. Existe pelo menos 3 maneiras de analisar o coração. A primeira, teologicamente, que é dentro daquilo que o texto bíblico apresenta, como você citou. Existe a forma fisiológica, que é o que normalmente, às vezes, até de uma forma, como que eu posso dizer, inconsciente, normativa, o ser humano vai fazer essa ligação do coração como um órgão. Um órgão que às vezes até é distinto do cérebro. Talvez algumas pessoas até estranhem de ouvir isso que você acabou de dizer, que quando o texto bíblico faz menção do coração e mente, os autores, eles não estão pensando automaticamente em algo separadamente, né? Mas fisiologicamente a gente apresenta o coração também, é uma das formas de se apresentar ali, de se analisar o coração. E a terceira forma, aí sim, é a questão que você me perguntou, é a questão psicológica, né? E aí aqui, até dentro do texto, diz que os psicólogos, né, ou dentro da psicologia, o coração é uma área que ela centraliza o sentimento ali do indivíduo e as emoções que esse indivíduo externaliza por outra pessoa, por amigo e etc. Então, dentro dessas 3 esferas, dentro da sua pergunta, a psicologia apresenta dessa forma. O coração como ali uma área que centraliza as emoções do ser humano. Olha que interessante. Então, veja que um sentimento que está no coração, que é a forma que a psicologia entende, né? Não foge daquilo que está racionalmente na sua mente, ou na mente daquele que está pensando, né? Então, não foge daquilo que o texto de Jeremias diz, né? Deus sonda o coração, Deus sonda a mente, porque são 2 coisas que estão ligadas de forma emocional. Então, olha o que o texto de Mateus, o Evangelho de Mateus diz, quando Jesus vai exortar, dizendo no texto de Mateus, capítulo 15, no verso 8, diz assim: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim.
E o verso 9 diz: em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. É Jesus exortando aqueles mestres da lei, aquelas pessoas que têm a lei como fundamental, e Jesus exortando que o que nós falamos, o que sai dos nossos lábios, nem sempre está de encontro com aquilo que nós falamos. Ou seja, e pensamos que está no nosso coração. Então, por um interesse, é o que Jesus está trabalhando, por um interesse você fala coisas que na verdade você não cumpre, porque a sua mente e o seu coração não está voltado para aquilo. Então, a boca fala que o coração está cheio, mas em que sentido? Por um interesse? Ou no sentido de que você está falando porque você pratica aquilo? Não tem aquele ditado? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? Veja que esse ditado ele passa a ser contraditório de acordo com o que Jesus está dizendo. Então Jesus está exortando, porque se o nosso coração está externalizando algo, nós precisamos também viver esse algo. Sim. Por isso que é a pergunta, como está o seu coração? Aquilo que está saindo da sua boca, dos seus lábios, está conveniente com aquilo que você está sentindo, porque você também pratica isso? É por isso que Jesus, Deus lá no texto de Jeremias, está dizendo que ele sonda o coração e ele também sonda a mente daquilo que nós estamos fazendo. Que interessante, né? Interessante. Dentro até da questão desse artigo que eu estou citando algumas coisas aqui, o autor vai falar a respeito, né, dos comparativos do coração, da mente, como era o pensamento anteriormente, até linkando dentro do que você disse. E hoje, ao se deparar com sentimentos, a gente já entende que o nosso cérebro ele libera, olha só, substâncias que dão a sensação geral de bem-estar, e é por isso que nossas reações não estão ligadas às pessoas simplesmente ou circunstâncias, mas à forma como lidamos com isso. Segundo o cientista, essa sensibilidade a estímulos externos não depende apenas do sistema nervoso do cérebro, mas também do ciclo cardíaco. Isso só para corroborar com aquilo que você falou, que está ligado tudo. Não são órgãos separados com suas funções fisiológicas, mas que quando a gente linka a questão fisiológica, psicológica e teológica, a gente está falando de um todo. Por que de um todo? Quando eu perguntei para quem? Coração, como é que está o Marcos? Ou eu perguntei, Marcos, como é que está o seu coração? Tudo que a gente vai tratar, a princípio, a gente está falando do ser humano. Então a gente quer saber como que está o coração, como que está a mente, porque a gente quer saber desse ser humano como um todo. Como é que está o Marcos? Ô Marcos, como é que está o seu coração? Então hoje, aqui a gente está procurando entender um pouco mais dessa ligação coração e cérebro. O que a Bíblia diz, como a Bíblia até aponta, ao contrário do que a gente pensa, não fazendo separações, mas fazendo esse link de que a gente deve estar bem. Quando você diz que a boca fala o que o coração está cheio, e aí às vezes você pergunta para a pessoa como é que está o seu coração, ou como é que você está, a pessoa vai dizer que está bem. Será que está bem? Te pergunto para quem está assistindo. Será que um coração amargurado vai fazer com que saia coisas boas? Será que uma pessoa que não está bem, está com rancor, uma pessoa que é muito reclamona, uma pessoa que tem amarguras, dor e carrega esse tipo de coisa dentro do seu coração, ele vai produzir algo no cérebro de benefício? Será que uma pessoa que pensa só em coisas ruins nesse sentido vai trazer algo bom para o seu coração? Será que da boca dessa pessoa vai sair algo bom? E aí quando a gente pensa, cara, você pode até falar um monte de coisa, mas se a gente entender que por trás de tudo isso está um Deus que sonda mente e o coração, a gente ia poder rever um pouco melhor aquilo que essa nossa boca fala, aquilo que a gente está sentindo em nosso coração, não é verdade? Eu quero encerrar esse vídeo para que você possa entender que a pergunta ela está exatamente em tudo que a gente citou. Como é que está o seu coração? Foi iniciado o vídeo com essa pergunta. Analise o que você está falando. Analise como é que você trata as pessoas. Analise como é que você trata a si mesmo. Não seja como os mestres da lei, os fariseus, que falavam, mas o seu coração não estava de encontro com aquilo que eles falavam. Faça e entenda que Deus conhece e sonda o seu coração, assim como sonda o meu e como sonda o do Fernando.
Por isso, quando ele iniciou, me perguntando como é que está o seu coração, apaixonado, amando a minha família, a minha esposa, o meu filho, os meus amigos, e fazendo isso de forma onde as minhas práticas vão de encontro a essa verdade. Nem sempre você está bem, mas aquilo que está internalizado na sua mente, no seu coração, precisa fazer com que você se sinta melhor do que aquele dia que você está mal. Que você possa ter entendido esse vídeo, para que você possa crescer 1% todos os dias e saber como é que está o seu coração. Analise a si mesmo. Faça essa pergunta para si mesmo e comece a analisar as suas atitudes diante daquilo que você tem vivido diariamente, para que você possa crescer 1% todos os dias. E a gente vai deixar, eu vou deixar depois na descrição, a gente vai deixar esse assunto, esse artigo e muitas outras falas e informações na descrição, para que você possa entender um pouco melhor, para a gente não estender mais o vídeo, mas também para deixar esse conteúdo para você de uma forma mais densa, a gente vai deixar na descrição algumas coisas que a gente conversou aqui e outras mais ali na descrição. Mais uma vez, como eu gosto de dizer, obrigado pelo seu tempo, que é muito importante. E guarda isso, sua mente e seu coração estão ligados ali dentro de um ser, que é um todo, que é você. E você precisa estar bem, superando o seu 1% todos os dias.